Boa noite. Logo na abertura do julgamento do Mensalão, uma discussão áspera entre dois ministros revelou o clima tenso em torno do destino de 38 réus do maior esquema de corrupção da história recente do país. O desmembramento do processo, que mandaria a grande maioria dos acusados para tribunais de primeira instância, foi rejeitado por 9-2. Como é praxe aqui no Jornal da Cultura, você vai acompanhar nesta edição uma análise diferenciada do escândalo do Mensalão. Vamos debater com especialistas e dar detalhes de cada crime cometido. Veja agora outros assuntos importantes desta quinta-feira. Combate à corrupção em outros países tem julgamento, prisões e expurgos, como na China, onde altos dirigentes são abandonados e esquecidos. Especialistas avaliam se a reforma política seria capaz de evitar fraudes, principalmente no financiamento de campanhas. Claro, TIM e Oi apresentam planos de investimentos e já podem habilitar novas linhas de celulares. Rebeldes tomam o aeroporto da segunda maior cidade da Síria e o emissário da ONU, Kofi Annan, desiste de negociar o cessar-fogo. Críticos do cinema mundial elegem Um Corpo que Cai, de Alfred Hitchcock, como o melhor filme de todos os tempos. O Jornal da Cultura desta quinta-feira tem a participação de Maristela Basso, professora de Direito Internacional da USP, e do advogado e ex-secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo, Eduardo Mui Laerte, que está chegando, está aí preso no trânsito de São Paulo, que hoje especialmente está terrível. No Brasil, o tipo de financiamento adotado para as campanhas políticas é o misto. As doações podem ser privadas ou públicas. Especialistas afirmam que este tipo de sistema facilita a criação do Caixa 2, que resulta em escândalos como o do Mensalão. E somente a reforma política poderia mudar esse quadro. Foi-se o tempo em que eleição se ganhava com comício e corpo a corpo. Hoje os candidatos não dão um passo sem ouvir as palavras de um marqueteiro. Eleição virou um grande negócio. Hoje a campanha que não estiver organizada e que não usar o máximo possível do marketing político não vai para frente. Não é de hoje. A campanha vitoriosa de Fernando Collor à presidência foi marcada pelo marketing político. Desde então, todas as eleições apresentaram programas de televisão cada vez mais sofisticados. Vieram os altos valores de campanha e os escândalos ligados aos financiamentos. O processo eleitoral é um processo cidadão. Qual o interesse cidadão que uma empresa tem doando dinheiro na campanha, se não obter lucro? Sejam as construtoras, nos grandes contratos que o poder público pode oferecer, o sistema financeiro, que tem os seus favorecimentos. A cada escândalo pressionado pela opinião pública, o Congresso Nacional volta a discutir a reforma política. Mas o tempo vai passando, o Congresso se renova e as regras para as eleições não mudam. A última comissão foi formada há um ano e já escreveu o relatório. Mas ele não consegue ser votado porque é obstruído pelos próprios políticos que não concordam com o principal ponto, o financiamento público de campanha. A plataforma para a reforma do sistema político, uma rede de entidades que luta para mudar as eleições no país, estima que o financiamento público custaria R$ 7 por eleitor, o que daria um total de cerca de R$ 1 bilhão para todas as candidaturas, de deputado estadual a presidente da República. Só para comparar, com as doações privadas, somente a campanha presidencial de 2010 custou mais de R$ 284 milhões. Como os projetos aguardam votação há anos no Congresso, os ativistas acreditam que só vão mudar as regras com a participação popular. Nós estamos trabalhando com um projeto de lei de iniciativa popular, como foi o da lei da ficha limpa, para recolhermos assinaturas, colhermos aí 1.300.000 assinaturas, para levarmos um projeto para o Congresso e discutir no Congresso com a participação da sociedade. Em países da Europa e das Américas, também é permitido capitalizar partidos políticos com dinheiro público e privado. Se você não sabe como isso acontece, o Jornal da Cultura explica. Nos Estados Unidos, há um limite às contribuições diretas de cidadãos aos candidatos e partidos. Aos candidatos, as doações não podem ser superiores a $1.000 por ano.
Aos partidos, não podem superar os 25 mil dólares. Esse dinheiro, sujeito a limitações, é chamado de hard money. Mas uma brecha na lei permite contribuições maiores que os limites estabelecidos. Uma das brechas é o apoio a ideias e atividades partidárias. Esse dinheiro extra entra no caixa do partido e é distribuído a candidatos específicos. Propagandas em meios de comunicação também podem ser financiadas por empresas e sindicatos, sempre em torno dos temas que defendam os próprios interesses. Esse tipo de financiamento é chamado de soft money. Ontem você viu aqui no Jornal da Cultura a campanha que o lobby das armas está fazendo a favor do candidato republicano Mitt Romney. Na França, o financiamento é público, sendo proibida qualquer contribuição de pessoas jurídicas e sindicatos. Porém, a legislação permite a criação de comitês autônomos de simpatizantes, livres para arrecadar e gastar sem controle, criando um quadro semelhante ao soft money norte-americano. No Chile, desde 2003, foi adotado o financiamento público direto, que combina contribuições em dinheiro, bônus ou empréstimos. No Chile, não há necessidade de se ter uma porcentagem mínima de representação nas assembleias para receber dinheiro público. Basta que o partido esteja devidamente organizado e registrado. Na tua opinião e observação aí dos outros modelos, qual é o sistema ideal para que não tenha brecha para corrupção? A gente não sabe qual seria o sistema ideal. Só sabemos que o brasileiro é um dos piores, né? Esse chileno que é novo até é muito interessante, porque o fundo todo é público. Então, o governo destina uma quantia do seu orçamento para esse fundo e depois esse fundo é distribuído entre os partidos. Então, talvez esse seja o menos corrupto, né? O menos, digamos, o menos pernicioso a fazer acordos com a iniciativa privada. Agora, o pior parece ser o brasileiro e mesmo 7 anos de mensalão não foram suficientes para que o parlamento, para que o Congresso Nacional tenha se debruçado sobre esse tema e mudado a legislação, porque evidentemente assim não. E é ruim até para eles mesmos, né? Agora, hoje, claro que o noticiário vai predominar muito como o tema do mensalão, obviamente. Você acredita que, já que a gente começou com essa matéria hoje da reforma política, que o caso do mensalão, esse assunto tão na pauta do dia dos brasileiros, pode finalmente a gente ter algum avanço rumo a uma reforma política? Acho que não. Com esse Congresso que está lá, não. Não? Talvez, você não tem esse otimismo? Não tenho. Porque eles não vão fazer um trabalho contra o interesse deles mesmos, né? Seria como advogar contra si próprio. Quer dizer, esse sistema está bom, quer dizer, está cheio de defeitos, cheio de falhas, e a gente tem o mensalão como grande exemplo, mas trocar seria pior, porque eles recebem dinheiro assim, né? Eles fazem as suas negociatas, os seus acordos na clandestinidade assim, prometem depois para a iniciativa privada esse ou aquele contrato, esse ou aquele projeto. Então, eles não vão mexer nisso. Talvez numa próxima campanha, quando nós também tivermos bem presentes a importância dessa reforma, a gente vai votar em quem se compromete a fazer isso e vamos pressioná-lo depois no Congresso se ele não fizer. Mas eu não tenho nenhuma esperança que com esse Congresso, com esse Legislativo, haverá mudança. Bom, a gente fala ainda sobre mensalão nessa edição do jornal. Trabalhadores da General Motors param as 2 pistas da Via Dutra, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. O protesto é contra a decisão da empresa de parar a fabricação de alguns modelos de veículos do município. Os trabalhadores queimaram faixas e pneus para interromper o trânsito. O congestionamento atingiu 13 quilômetros na pista sentido São Paulo e 9 quilômetros no sentido Rio de Janeiro. A GM decidiu conceder licença remunerada a todos os 7.200 funcionários da unidade de São José dos Campos. E INSS vai corrigir os benefícios de quase 500 mil segurados que recebem auxílios por invalidez ou doença concedidos entre os anos de 1999 e 2009. Os valores foram calculados com erro e são menores do que deveriam. Outros 2 milhões de segurados que já ganharam os benefícios e agora não têm mais direito também deverão receber a diferença. Preso caseiro suspeito de matar idosa em um condomínio de luxo no Rio de Janeiro. Enio Tomás da Rocha foi contratado há 4 meses. Ele já tem passagem pela polícia e é suspeito de ser autor de outro assassinato na cidade.
Operadoras Oi, TIM e Claro poderão retomar a venda de chips de celulares a partir de sexta-feira. A suspensão foi determinada no último dia 18 pela Anatel por causa das reclamações dos clientes. As empresas tiveram que apresentar planos de investimentos para melhorar os serviços antes de terem as vendas liberadas. Quer dizer, nesse caso tem um grande serviço que o próprio consumidor fez para si próprio, não é? Agora eles vão apresentar o plano, vão ter que cumprir, né? E vão ter que cumprir até um pouco fiscalizados pelo consumidor, pelas pessoas que fazem parte ou da TIM, ou da Vivo, ou dessa ou daquela, vai cuidar para que, de fato, a rede fique melhor, o contato fique melhor. Também é interessante aquela passagem da indústria de automóveis. O Mulaert está chegando, ele pode já se acomodar aqui. Estava muito calmo com você aqui, Maristela, sem ter com quem brigar. Hoje eu não ia brigar com ninguém. Então, voltando à questão da indústria do automobilística, isso é reflexo, foi uma bandeirinha que entrou no nosso jornal de hoje para mostrar que a economia brasileira está estagnada. A indústria toda está com seus estoques bem completos, bem abarrotados, e a economia segurou junho e julho. A sorte foi que não aumentou o número de desemprego, pelo contrário, a construção civil continuou contratando, mas a indústria está precisando de ajuda. Então, essa matéria mostra que não é só... Esse é um sintoma, a indústria automobilística, mas em outros setores a economia brasileira está passando por um momento bem dramático. Bom, então eu aproveito a chegada do Eduardo Mulaert, que está aqui, está chegando, se acomodando. Pode vir. Seja bem-vindo. E vou, então, chamar a matéria do dia, que é o Mensalão. 7 anos, 2 meses e 15 dias depois de estourar o escândalo, começa o julgamento do Mensalão pelo Supremo Tribunal Federal em Brasília. O primeiro dia foi tenso, com direito à discussão entre os ministros Joaquim Barbosa e Ricardo Lewandowski. Por favor, sentemos. 38 réus, mais de 50 mil páginas. A ação penal 470, o processo do Mensalão, entrou em pauta no Supremo Tribunal Federal às 2h30 da tarde. Mal começou a sessão e surgiu a polêmica que dominou todo o primeiro dia de trabalho. O advogado Márcio Tomás Bastos, que defende um diretor do Banco Rural, pediu o desmembramento do processo para que os réus que não têm foro privilegiado sejam julgados na justiça comum. Advogados de outros réus fizeram o mesmo pedido. Com isso, apenas os processos de 3 acusados permaneceriam no Supremo. Os dos outros 35 seguiriam para juízes de primeira instância. O desmembramento teve parecer contrário da Procuradoria-Geral da República e já foi rejeitado em sessão anterior do STF. O relator do processo, ministro Joaquim Barbosa, se irritou com a insistência dos advogados. O ministro Lewandowski, no final da sua fala, de uma certa forma, colocou em questão a legitimidade dessa corte para julgar esta ação penal. Agora, o que eu pergunto, senhor presidente, por que... Nós estamos sonegando o direito ao duplo grau judicial. Apenas isso, com o maior respeito por essa corte, jamais faltei e jamais faltarei com respeito à corte que com muita honra interna. Nós temos tudo gravado. Vossa Excelência disse isso. Agora eu pergunto, Sua Excelência revisou dessa ação há 2 anos, exatos 2 anos. Por que não trouxe essa questão nesses 2 anos? O ministro Ricardo Lewandowski, revisor do processo e favorável ao desmembramento, saiu em socorro dos advogados. O ministro Joaquim Barbosa se irritou outra vez e os dois discutiram. Após a discussão, o ministro Aires Brito, presidente do STF, voltou a tomar o voto dos 11 membros do tribunal. A votação durou toda a tarde e prevaleceu a posição contrária ao desmembramento. Apenas 2 ministros votaram a favor e 9 foram contra. Isso significa que o STF é quem determinará a responsabilidade de ex-ministros, ex-deputados e empresários na suposta rede de compra de votos no Congresso, no primeiro governo Lula, envolvendo lideranças históricas do PT. Pelos seguintes crimes: José Disseu, crimes de formação de quadrilha e corrupção ativa. Delúvio Soares, crimes de formação de quadrilha e corrupção ativa.
As sessões serão diárias nessa primeira fase do julgamento. Os 38 acusados, todos em liberdade, deverão responder por formação de quadrilha, peculato, lavagem de dinheiro, corrupção e fraude, delitos que podem ter penas de até 45 anos de prisão. A estimativa é que as primeiras sentenças sejam anunciadas em meados de setembro. Bom, para começar aqui, eu gostaria de pedir ajuda para vocês, para a gente entender direitinho qual o papel do relator, que é o Joaquim Barbosa, e do revisor, que é o ministro Lewandowski. O que faz um, o que faz outro? Eu acho interessante essa questão, Polly, porque o processo do mensalão ele tem um cunho muito pedagógico, porque às vezes esses rituais da justiça eles são um pouco estranhos para a população. Então, basicamente, quer dizer, o que é um processo, né? Eu lembro, eu fui aluno do professor Canuto Mendes de Almeida, ele gostava de ensinar o processo penal com música. Então ele citava sempre uma música que dizia: primeiro é preciso julgar para depois condenar. E dizia, esse é o princípio básico do processo penal, o princípio da ampla defesa. O processo basicamente tem uma pessoa que acusa, o Procurador-Geral da República no caso, os advogados apresentam a defesa, mas como são muitos juízes, é um órgão colegiado, há um juiz que é o principal examinador do processo, digamos. Ele tem a obrigação de ler todas as páginas e ele tem que fazer um relatório e explicar para os seus colegas o que é o processo. Quer dizer, ele faz um resumo de tudo. Faz um resumo de tudo. Que foi o que fez o Joaquim Barbosa. Ele faz um resumo, que foi o relator. E julga, né? Ele julga. Só que o que acontece? Ele primeiro faz o relatório que ele fez. Aí vai parar, os advogados vão falar. E depois ele vai apresentar o seu voto. Entendi. Calma, um momento, ele não julga. Ele primeiro dá o seu voto. Ele primeiro faz o relatório, depois, no momento oportuno, quer dizer, depois de ouvir a acusação e toda a defesa, ele vai proferir o primeiro voto, mas apenas o primeiro. O revisor é o segundo personagem mais importante, o ministro Lewandowski, ou seja, ele pode corrigir alguma incorreção ou apontar um erro do relatório e ele vai dar o segundo voto. E, eventualmente, eles vão polarizar e os demais, normalmente, num julgamento simples, costumam acompanhar o relator ou acompanhar o revisor. Nesse processo, com certeza, cada um vai manifestar o seu ponto de vista com alguma largueza. Bom, entendido isso, qual foi a estratégia do advogado Márcio Tomás Bastos, que é advogado do ex-diretor do Banco Rural, envolvido em toda o esquema do mensalão? Por que ele pediu para separar os 3 que tinham foro privilegiado e os outros iriam para uma instância, para um julgamento de primeira instância? Ganhar tempo? O que tem por trás disso para a gente entender? É uma técnica, ele usou uma estratégia, uma técnica que até está correta, porque o Supremo Tribunal Federal tem competência para julgar aqueles que têm foro privilegiado, então, os parlamentares. Grande parte dos réus nesse processo não são parlamentares, não são políticos, são empresários. Então, eles deveriam ser julgados pelos mesmos tribunais, pela mesma corte, pelo mesmo juiz que julgaria a mim, você e o Laerte. Então, ele fazendo o desmembramento, se o Supremo aceitasse, significaria que os processos que correm contra essas pessoas que não são políticas desceriam para a Justiça Estadual, para a Justiça Comum, para o juiz de primeiro grau. Agora, e Marcela, lá começaria tudo de novo. Mas aí eu fico com a mesma indagação aqui do relator, que é o Joaquim Barbosa. Isso não poderia ter sido decidido antes? Quer dizer, todo mundo sabia que eram os 38. Mas ali se tentou pela última vez. Quer dizer, o Márcio Tomás Bastos fez o que qualquer advogado faria. Olha, eu vou pela última vez tentar. Entendi. Eu acho que a gente tem que colocar isso num contexto. Essa questão do fórum privilegiado é muito discutida, porque muitas vezes se imaginou, na verdade, o fórum privilegiado, ou por prerrogativa de função, foi criado para evitar que um juiz recém-ingressado na carreira julgasse o presidente da República, aí se estender aos ministros, deputados, etc. Mas isso foi uma excrescência criada no tempo da ditadura, em 69, pela primeira emenda constitucional. Quer dizer, a Constituição já é a Constituição. Como isso não estava na Constituição, como todos têm o mesmo foro, foi criada a emenda constitucional número 1 de 69 e foi dado foro privilegiado para os políticos. Pois agora nós estamos vendo o oposto. E aí vai para o Supremo. O Supremo não teria que estar julgando processo penal, ele tem que estar julgando o controle da Constituição. Isso não precisaria estar lá.
né? Nós estamos vendo o reverso da medalha. Eles agora estão com medo do julgamento na instância única. Pois Ou seja, o fórum que seria privilegiado, de repente virou um fórum em que eles estão um pouco assustados. Até porque não teria mais recurso, não é, Eduardo? E há um fenômeno, não tem outro órgão a quem recorrer. Agora, há um fenômeno que é a conexão de processo. Ou seja, o fórum privilegiado leva para o Supremo os deputados. Quando se entende que todos os fatos são muito conexos, entrelaçados, precisam de um exame único, aí não se desmembra o processo. Então, o desmembramento é uma opção técnica, tem argumento a favor e contra. Eu diria o advogado Márcio Tomás Bastos teve um desempenho brilhante, levantando a questão de ordem. O ministro Lewandowski deu um voto substancioso, mas a questão estava superada, já havia sido decidida. Então, há excelentes argumentos para evitar o desmembramento e se fazer de uma vez. Mas ele agiu, ele pensou, claro, não há nenhuma corte acima do Supremo, mas há uma corte sim, a Corte de São José da Costa Rica dos Direitos Humanos. Grande parte desses réus que vão ser condenados, eles vão recorrer à Corte de Direitos Humanos. Claro, não vai suspender a decisão do Supremo, mas eles vão poder dizer, olha, Supremo, eu vou a uma corte superior a você. E se essa corte superior a você disser que você não tinha competência, que o julgamento foi ruim, bom, eu tenho isso a meu favor. Né? Olha, a gente tem outras matérias aqui sobre o mesmo tema, para você que está em casa entender e acompanhar esse mês todo de julgamento aí dos réus do Mensalão. O julgamento do Mensalão começa a mudar a sensação de impunidade nos meios políticos. Até hoje são raras as condenações no Supremo Tribunal Federal. Quando se fala em condenação de políticos por crimes cometidos na esfera pública, a percepção das pessoas é que isso não acontece. Ter sido preso realmente não me ocorre agora. Só inocente que vai parar atrás das grades, né? Até hoje não foi feita nenhuma justiça. Acaba tudo em pizza. Nos últimos 14 anos, apenas 5 deputados federais foram condenados em última instância pelo Supremo Tribunal Federal, quando não cabe mais recurso. José Gerardo foi condenado por crime de responsabilidade, cometido quando era prefeito da cidade de Caucaia. Há uma lista enorme que explica os crimes de responsabilidade. Vão desde o descumprimento de uma determinada lei ao desvio de recursos públicos. A pena foi convertida em prestação de serviços à comunidade e pagamento de multa. Cássio Taninguchi, também por crime de responsabilidade, cometido na Prefeitura de Curitiba. Apesar da condenação, o STF declarou a prescrição da pena. José Tático, por apropriação indébita e sonegação previdenciária. A pena de 7 anos de prisão em regime semiaberto foi extinta contra Natan Donadon, mais de 13 anos pelos crimes de formação de quadrilha e desvios de recurso. Porém, continua exercendo o cargo de deputado federal. Asdrubal Bentes foi condenado à pena de reclusão de 3 anos por promover a esterilização cirúrgica irregular de mulheres, quando era candidato à prefeitura de Marabá. A pena ainda não foi executada e Asdrubal também continua na Câmara dos Deputados. Mas neste momento, nunca tantos políticos de uma só vez foram parar no banco dos réus na maior corte do país. Os 38 réus do Mensalão estão sendo julgados por 7 diferentes crimes, todos previstos no Código Penal brasileiro. São eles: corrupção ativa, que é oferecer vantagem indevida a funcionário público; corrupção passiva, solicitar ou receber vantagem indevida; evasão de divisas, efetuar operações de câmbio não autorizadas; gestão fraudulenta de instituição financeira; lavagem de dinheiro, que é ocultar a origem, localização, movimentação de bens ou valores provenientes de infração penal; formação de quadrilha ou bando; peculato, quando um funcionário público se apropria de dinheiro ou bem móvel particular ou público. É um caso que pode mudar um pouco esse sentimento e mostrar que a legislação tem que ser aplicada para todos. Ainda tem muito que ainda não está sendo punido, mas a gente tem que acreditar no Brasil melhor. A corrupção é um tema mundial. A diferença é a forma como os países lidam com o assunto. O Jornal da Cultura compara.
Um dos casos mais conhecidos do mundo é a Operação Mãos Limpas na Itália. A Justiça realizou uma verdadeira devassa fiscal em todos os partidos políticos para esclarecer casos de corrupção na década de 90. Resultado, quase 3.000 mandados de prisão foram expedidos, 6.000 pessoas foram investigadas. A investigação também atingiu a máfia italiana com a prisão de alguns grandes chefões. A Operação Mãos Limpas acabou com partidos políticos e deu fim à chamada Primeira República Italiana. Nos dias atuais, o nome mais emblemático é o do ex-premier Silvio Berlusconi. O empresário e político, que já comandou a Itália 3 vezes, é o terceiro homem mais rico do país, mas também é o homem com a maior lista de acusações criminais, como subornos e orgias com menores de idade. Berlusconi já foi levado ao tribunal diversas vezes, mas em todas elas escapou da condenação. Na contramão da Itália está o Peru. O país condenou por corrupção, enriquecimento ilícito e evasão de divisas o ex-presidente Alberto Fujimori. Ele também foi o primeiro ex-presidente constitucional do mundo a ser condenado por violação de direitos humanos. Fujimori cumpre hoje 25 anos de prisão. Outro chefe de Estado a sentar no banco dos réus foi o ex-presidente da França, Jacques Chirac. Depois de 12 anos de imunidade, ele foi julgado por desvio de dinheiro, abuso de confiança e conflito de interesses. Chirac foi condenado a 2 anos de prisão, mas responde em liberdade condicional. Na China, a denúncia mais famosa de corrupção envolve Bo Xilai, um alto dirigente cotado para integrar o Politburo, grupo restrito do Partido Comunista que define a política do país. Ele foi acusado de desvio de dinheiro e, para piorar, a mulher dele foi acusada de assassinato de um empresário britânico. Bo Xilai foi afastado das funções e a mulher dele pode ser condenada à morte. Nos Estados Unidos, a lista de políticos corruptos presos é extensa. Lá, eles não possuem foro privilegiado. São julgados num tribunal como cidadão comum. Um caso recente é o do governador de Illinois, Rod Blagojevich. Ele foi condenado a 14 anos de prisão por tentar vender a vaga no Senado, que foi de Barack Obama, antes dele sair candidato à presidência. E nós estamos mais perto de qual dessas realidades ou caminhando para qual delas? Se é que a gente vai ter um avanço. Bom, você acha que vai ter avanço? Eu acho difícil, porque enquanto a gente não aprender a votar, a gente não se preocupar com isso, né? Porque veja o escândalo do Mensalão. O escândalo do Mensalão era para patrocinar as estratégias do PT. Bom, a gente continua votando no PT, a gente continuou querendo o presidente de volta, o Lula, continua querendo talvez um mandato futuro. Quer dizer, então, talvez quando a gente aprender a votar melhor, se preocupar com isso, anotar, querer saber quem é, né? Talvez melhore. Mas nós estamos caminhando talvez para algo parecido com o americano, né? Eu acho que é muito importante separar o fenômeno eleitoral do fenômeno judiciário. O que nós vimos hoje no Supremo foi o Supremo adotando uma orientação eminentemente técnica e de justiça, e se desvinculando justamente do fator partidário. Então, pouco importa qual foi o partido, o que eles estão examinando são fatos que foram, na época, comprovados e discutindo qual é a qualificação e quem são os responsáveis, independente da origem partidária de cada um. Acho que isso é muito importante. Também esse aspecto é pedagógico. O aspecto que não é pedagógico é quando surgem questões pessoais, quando se sai do tom, digamos, elevado da discussão, do qual muitos ministros deram isso. O próprio ministro Marco Aurélio, que votou vencido hoje, votou com a maior elegância, dizendo que é muito importante essa imagem do Supremo. Que o povo veja o Supremo decidindo tecnicamente com um princípio de justiça e com muita serenidade. Isso é fundamental. Veja a seguir, protesto de motociclistas provoca quilômetros de congestionamentos em São Paulo. O diplomata Kofi Annan renuncia ao cargo de enviado especial da ONU na Síria.